Boa noite, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos ao culto do Evangelho no Lar. De número 118. Boa noite, boa noite. Parece que eu vi a fotinha da Cécia ali. Boa noite, gente. Boa noite. Parece que eu vi a ursinha ali. Boa noite. Bem-vindos. Queridos. Seja se o som tá bom. Nossa, gente, parece que teve uma atualização que essa letra do Instagram tá ainda menor. Tá bem pequenininho. Mas parece que alguém, acho que foi o Galo que colocou som ótimo. Então podemos Maravilha, começar. então, gente. Bom, pessoal, então nós estamos iniciando o nosso culto de número 118. Nós estamos no capítulo 18 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E para quem está acompanhando o contexto, hoje nós estamos iniciando o item intitulado Muito se pedirá a quem muito recebeu. Que são os itens 10 e 11, nos quais Kardec coloca duas passagens evangélicas. Isso. Quer dizer alguma coisa? Bom, pessoal, então, para nós seguirmos em frente, vamos fazer a nossa prece inicial e depois nós entramos propriamente aqui no texto do Evangelho. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo, nós todos nos reunimos aqui nesta noite, com muita gratidão, com muita felicidade, com muita fé em nossos corações. Hoje, na comemoração do Dia do Trabalhador, e reconhecendo que todos nós que buscamos o Cristo queremos um dia merecer a alcunha de trabalhadores do Mestre, trabalhadores cristãos, trabalhadores da seara cristã. Mais uma vez, Jesus, nós queremos nos dirigir ao Senhor nos mesmos termos e pedindo mais trabalho que um dia o fez Francisco de Assis. E assim nós todos dizemos: Senhor, fazei de todos nós que estamos aqui instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que nós levemos o amor. Onde houver ofensa, que nós levemos o perdão. Onde houver discórdia, que nós levemos a união. Onde houver dúvida, que nós levemos a fé. Onde houver erro, que nós levemos a verdade. Onde houver desespero, que nós levemos a esperança. Onde houver tristeza, que nós levemos a alegria. Onde houver trevas, que nós levemos a luz. Ó Mestre, fazei com que nós procuremos mais consolar que sermos consolados, compreender que sermos compreendidos, amar que sermos amados. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Nós chamamos muito, Jesus, e hoje nós queremos só te agradecer por tudo que nós temos recebido, pedir as tuas bênçãos por todos nós que estamos aqui, por todas as pessoas que nós amamos, e isso considerando plano material, plano espiritual, e sempre, Mestre, pedir mais trabalho em teu nome. E é assim, Jesus, querendo trabalhar mais na seara cristã, querendo seguir em frente, querendo redenção espiritual, antes de iniciarmos aqui o nosso culto do Evangelho, que todos nós, lembrando da tua linda e santa imagem, e mais uma vez, crendo que amar é acima de tudo, serviço ao próximo, te dizemos: Ave Cristo. Aqueles que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e te saúdam. Nós chamamos muito, Senhor, ser conosco aqui no nosso estudo, na nossa leitura e por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Bom, gente, então, como nós dissemos, estamos no item 10 e 11 do capítulo 18, muito se te pedirá a quem muito recebeu. O primeiro item é o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 47 a 48. O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Amém. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá àquele a quem muito se tiver dado.
e maiores contas serão tomadas àquele a quem se haja confiado muita coisa. Mais coisas, né? Mais coisas. Comentando um por um. Vamos comentar. Pessoal, a gente muitas vezes entra nesse assunto aqui do livre-arbítrio, da responsabilidade, e a gente até já falou algumas vezes de uma outra tradução, da questão das bastonadas, mas fica muito inteligível, muito lúcido para todos nós que aquele que recebe muito tem uma responsabilidade maior. E aí, na questão 780 do Livro dos Espíritos, nós temos os Espíritos explicando ali com Kardec uma relação que nós precisamos compreender. O nosso livre-arbítrio está relacionado proporcionalmente ao nosso nível e ao nosso avanço intelectual, e esse avanço intelectual relacionado ao nosso livre-arbítrio está relacionado à nossa responsabilidade. Então, quando nós recebemos da espiritualidade superior muitas bênçãos, principalmente no contexto de esclarecimento cristão, de uma mente iluminada pela palavra do Cristo, nós precisamos dar conta disso, porque se não dermos, o nosso problema de consciência certamente será maior. Então, para nós espíritas cristãos, essa relação intelectualidade e livre-arbítrio, ela precisa ficar clara, porque essa relação muitas vezes é confundida com se eu avançar moralmente, se eu passar a amar mais, então a minha responsabilidade aumenta, então meu livre-arbítrio aumenta. Não é isso que os espíritos dizem. Livre-arbítrio está relacionado a nível intelectual e está relacionado à responsabilidade. E aqui Jesus é claro com todos nós. Aquele que recebeu muito precisa dar conta desse muito. Do contrário, ele vai ser punido de uma forma mais rigorosa do que aquele que não recebeu tanto. E aí, ainda está muito cedo, mas ainda hoje nesse culto a gente pode entrar nesse assunto. A gente se lembra do desdobramento de Allan Kardec, em que ele vê aqueles espíritos sofrendo tanto e o mentor fala para ele: você está achando que aí estão os guerreiros, os torturadores dos cristãos? Mas não. Sofrendo muito nessas sombras estão aqueles que tiveram acesso ao cristianismo e não deram conta do tesouro que é o cristianismo. Para eles, o problema de consciência é tão grande que mesmo uma nova encarnação fica difícil, fica prejudicada. Por isso que eles vão precisar passar um tempo purgando essa consciência culpada nas trevas. Então a gente precisa compreender, se o cristianismo em vários moldes já é uma grande responsabilidade, imaginemos todos nós o tesouro que é o espiritismo cristão, o nível de conhecimento que o espírita cristão recebe e o quanto dele será exigido. Bom, eu estou me lembrando aqui daquela parte do Livro dos Espíritos que diz que Kardec pergunta onde está inscrita a lei de Deus. 621. E que é a pergunta 621. E a resposta dos espíritos superiores a Kardec é muito clara. Na consciência da criatura. Na consciência. E é claro que nós somos pessoas lúcidas que entendemos que as pessoas são diferentes. Tem graus de consciência diferentes. Tem oportunidades diferentes, tem culturas diferentes. Elas foram criadas em nações diferentes, com religiões diferentes, com crenças distintas. Portanto, cada um de nós reflete a soma daquilo que vivenciou nos últimos milênios de encarnações sucessivas. E não por acaso nós nos associamos por afinidades. Então, os grupos sociais, os grupos religiosos, os grupos que têm padrões morais semelhantes se associam para formar grandes nações, grandes comunidades dentro de um mesmo ideal e dentro de um mesmo conjunto de crenças e valores. Ora, partindo desse pressuposto, nós vamos entender perfeitamente as diferenças entre as culturas, entre as nações, entre culturas primitivas e culturas muito avançadas. E dentro dessa subdivisão do mundo, nós vamos encontrar
no mundo, especialmente no mundo ocidental, os valores cristãos, os valores derivados dessa árvore genealógica espiritual que começa lá nas suas raízes na tradição judaica e se expande, cresce como um tronco forte dentro do cristianismo, e mesmo dentro do cristianismo vai se subdividir em diversas escolas religiosas cristãs. Nós, no espiritismo cristão, nós podemos dizer que nós somos o tronco mais jovem, que surgiu mais recentemente e que talvez esteja mais ligado às copas da árvore, dessa grande árvore do cristianismo, que tem essa cultura judaico-cristã, na qual nós todos nos associamos por afinidades fundamentais com a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós entendemos perfeitamente por que nosso Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e nós temos todo um esforço de buscá-lo, não é? Para atingirmos a nossa plenitude com o Pai, com Deus Pai Criador. Ora, isso já nos indica que nós temos aí pelo menos 7.000 anos de conhecimentos acumulados em torno da lei divina. Desde os primórdios com Abraão, né, passando por Moisés, passando pelos profetas, chegando a Jesus de Nazaré, o Messias, e a partir de Jesus, todos os iluminados de todos os tempos que vieram reforçar a sua mensagem de amor e de sabedoria. E desembocando no século XIX, com a codificação espírita cristã de Allan Kardec e o seu desdobre complementar no século XX, com Chico Xavier. Então nós temos muita coisa. Nós não podemos, em sã consciência, dizer que nós não sabemos a lei, que nós não conhecemos Deus, que nós não conhecemos Jesus, que nós não temos notícias do Consolador, porque nós temos notícia. Nós recebemos todo esse conjunto, esse arcabouço de notícias maravilhosas a que nós chamamos a boa nova do Evangelho de Jesus. Ora, esse tesouro é um tesouro inestimável. Ele já está gravado na nossa consciência. E, por conseguinte, nós vamos ter que dar conta dele nas nossas ações, nos nossos atos, nas nossas pequenas atitudes e nas grandes atitudes, e especialmente no nosso pensamento e no nosso coração. Toda vez que a gente agir antieticamente dentro desse arcabouço moral judaico-cristão e espírita, nós estaremos em falta grave. Essa que é a questão. Nós estaremos em distonia com essas verdades fundamentais que abraçamos há séculos e que hoje nos trazem razão de viver, norte e guia para as nossas vidas. Por isso que Jesus, já sabendo disso, advertiu os seus discípulos, dizendo: o servo que souber da vontade do seu amo, e que entretanto não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Ou seja, é uma questão relativa aí à falta de agir de acordo com os padrões éticos, morais cristãos. Porque ele é muito mais digno, a pessoa que não cumpre o seu dever, ela é muito mais digna de corrigenda do que aquele que não conhece a lei.
Veja que o apóstolo Paulo, certa vez, escreveu que aquele que não conhece a lei, o que age é lei. Agora, aquele que conhece a lei e não age segundo a lei, ele é digno de reprimenda. E a reprimenda começa onde? Na nossa própria consciência. Não é diante de um tribunal, não é diante de um acusador. Claro que eles vão aparecer eventualmente, mas principalmente essa reprimenda começa dentro da nossa própria consciência, que nos acusa que algo precisamos corrigir em nós. É a consciência que pesa, é aquele sentimento do dever não cumprido, e quando nós sentimos esse peso na consciência, é sinal de alerta que precisamos reajustar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos atos, para voltar à sintonia com a divindade que está em nós. Eu acho que esse ponto é muito importante de ser frisado, gente, que o Geraldinho levanta muito bem. Deus, sendo amor, não vai punir ninguém. Essa ideia de um Deus punitivo já foi superada. Nós estamos na terceira revelação com o Espiritismo cristão. São as nossas consciências, como muito bem diz o Emmanuel, sentenças que nós lavramos contra nós mesmos. São as nossas consciências que, compreendendo a necessidade de retidão e de reequilíbrio, que vão precisar de provas e expiações. Nenhum de nós vai querer propriamente chegar às altas claridades celestiais com máculas na consciência. Ninguém vai querer isso. Todo espírito puro, quando ele percebe que ainda falta alguma coisa, ele retorna, purga e sobe em direção a Deus com a consciência absolutamente limpa. Deus é amor, Deus não pune ninguém. É o reajuste, né? Reajuste. É o reajuste que a pessoa consciente dos seus deveres se autoimpõe. Ótimo, inclusive, ótimo adjetivo. Consciente, exatamente. É um dever de consciência. Exato. Se a lei divina está inscrita na Exatamente. nossa consciência e nós já a conhecemos, nós temos um dever para com a nossa própria consciência, em primeiro lugar, Exato. para depois cumprir esse dever diante de Deus e agir conforme aquilo que nós já sabemos e já acreditamos. Porque a palavra de Jesus é clara: muito se pedirá a quem muito foi dado. Então, nós não podemos dizer que nós não recebemos muito. Nós não podemos dizer que nós não sabemos muito. Exatamente. Não é? Ora, esse patrimônio espiritual que começa lá com Abraão, que passa por Moisés, na Torá, que passa pelos profetas, pelos iluminados do judaísmo, para desembocar em Jesus como Messias, né? Antes de Jesus, passando por João Batista, o espírito mais alto dos nascidos de mulher, segundo Jesus. Da terra maior. O grande precursor da verdade, não é? E depois com Jesus, aquelas pregações maravilhosas à margem do Tiberíades, no mar da Galileia, na Judéia, em Jerusalém, no templo, aquela falange imensa de seguidores, dentre os quais se destacaram os 12 discípulos iniciais, e sabendo que depois da partida de Jesus, aquelas mulheres sensacionais do Evangelho, como Maria de Magdala, como Maria de Nazaré e outras tantas, souberam honrar-lhe tanto a memória, e os seus próprios discípulos se transformando em apóstolos da renovação humana, a chamada de Saulo de Tarso para colaborar como apóstolo dos gentios, e a tarefa missionária dele junto de Barnabé, junto de João Evangelista, depois mais tarde Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, o próprio João Marcos. Vejam bem, é muita coisa que surgiu, os grandes médiuns de todos os séculos, os grandes iluminados da Igreja Católica Romana, como São Francisco de Assis, os grandes
iluminados das igrejas reformadas, como Martinho Lutero, como Jan Hus, e até desembocarmos em figuras maravilhosamente brilhantes, como René Descartes, como o próprio Padre Manuel de Nóbrega, no Brasil, junto com o Padre Manuel de Paiva. E mais tarde vamos ver, por exemplo, José de Anchieta se transformando em Fabiano de Cristo. Figuras iluminadas trabalhando em nome do Cristo há tantos séculos, né? O próprio Allan Kardec, que se desdobra depois em Chico Xavier. Então veja, nós temos muita coisa e nós não podemos desprezar esse imenso tesouro espiritual que se nos legou à trajetória terrestre para que nós pudéssemos agir com mais valor, com mais consciência dos nossos passos, caminhando firmes, intimoratos, sem vacilações, com coragem, com decisão e com vontade no caminho do autoaperfeiçoamento. Então, é natural que se espere muito de nós, sim. É natural. É natural que se cobre muito de nós, porque muito recebemos. Nós, no Brasil, minha gente, nós temos uma pátria realmente privilegiada em termos espirituais, porque aqui abrigamos luminares tanto do pensamento humano, mas especialmente da espiritualidade mais alta, como é o caso do próprio Chico Xavier, como é o caso de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, como é o caso de Eurípides Barçanufo, como é o caso de Batuíra, como é o caso de Cair Barchutel, e tanta gente que veio trabalhar em prol da difusão do espiritismo cristão em nossas terras, Dona Ivone do Amaral Pereira, tanta gente boa trabalhando com a mediunidade séria, devotada, e sem falar na obra enciclopédica e maravilhosa de Chico Xavier, que já se aproxima hoje dos 550 livros. Ora, o que nós estamos fazendo com esses conhecimentos? Essa é a questão. Nós não podemos malbaratar esse tesouro. Gente, eu acho que quando a gente faz, como o Geraldinho está fazendo aqui, um levantamento de alguns nomes importantes para o cristianismo, há uma passagem nos evangelhos que é um pouco mal interpretada por alguns irmãos de outras escolas religiosas, quando existe uma relação entre o arrebatamento e o evangelho pregado nos 4 cantos do mundo. Percebam, nós jamais podemos ser ingênuos a ponto de pensar que o cristianismo, a palavra de Jesus, está circunscrita a uma religião ou mesmo às religiões autodenominadas cristãs. Porque pela psicografia de Chico Xavier, e principalmente com o Espírito Emmanuel, nós vamos ter a afirmação categórica de que alguns mensageiros do Cristo vieram para outras abordagens em termos de como isso vai se dar esteticamente e pela palavra no mundo. Então, no Oriente, nós temos muitos princípios cristãos que recebem outro nome. No próprio budismo, nós temos vários princípios cristãos que estão lá inseridos, mas não recebem o nome de cristianismo. Então, quando a gente pensa nesse muito receber, nós precisamos considerar que o cristianismo jamais vai estar circunscrito a religiões que se entendem cristãs ou que se dizem cristãs. Jamais, gente. O cristianismo, ele é a palavra do Cristo. E esse entendimento muito partidário, muito de seita, infelizmente afasta as pessoas, cria uma espécie de exclusivismo e de elitismo em certos membros de certas religiões e, de uma certa forma, cria uma ilusão. O cristianismo não é de quem quer que seja. Jesus não criou uma religião. Então, quando nós pensamos nesse muito receber, nós precisamos considerar que muitos irmãos e irmãs que não estão dentro de religiões cristãs também estão recebendo bastante, estão recebendo com outros nomes, com outras teorias intituladas de outras maneiras e certamente vão dar conta de um caminho espiritual muito bonito e de redenção espiritual. A gente não pode se enganar, porque infelizmente até essa passagem, de uma forma
um tanto quanto ridícula, deu a algumas pessoas o entendimento de que a Terra seria plana, por isso ela seria, né, o Evangelho nos 4 cantos. Então a gente precisa olhar para essas escrituras sempre de forma razoável e muito proporcional, sem esse tipo de leitura empobrecida. Faça aí o item 11. Pessoal, então a leitura do item 11. Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouvindo essas palavras, lhe perguntaram, também nós então somos cegos? Respondeu-lhes Jesus, se fosseis cegos não teríeis pecado, mas agora dizeis que vedes e é por isso que permanece em vós o vosso pecado. Aqui, em João capítulo 9, Kardec fez esse recorte do versículo 39 ao versículo 41, nós estamos naquele momento em que um cego de nascença é curado de Jesus. E mais uma vez, depois ali com aquele burburinho, os fariseus interpretam a lei de uma forma muito tosca, porque esse homem não poderia ter ido se lavar, não poderia ter trabalhado no sábado. Quando Jesus promove essas curas no sábado, trazendo para eles a importância da lei de amor e mostrando para eles a hipocrisia daquele formalismo, eles ficam muito irritados, os fariseus começam literalmente a querer chamar aquele homem que tinha sido cego, chamam os pais dele, chamam muitas pessoas porque eles se incomodam muito, há muita inveja. Então, num momento ali de discussão, Jesus mais uma vez traz essa percepção de que aqueles que receberam muito certamente vão ter que dar conta desse muito em termos de consciência. E é muito interessante no caso dos fariseus, porque Jesus está trazendo essa figura do ser cego e eles próprios dizem, não, nós não somos cegos, você está dizendo que nós somos cegos? E aí Jesus vira para eles, se vocês estão dizendo que não são cegos, então o vosso pecado continua. Então, mais uma vez, e aí Kardec faz um recorte muito específico, muito bem feito, mostrando para nós que esse discurso do Cristo, da proporcionalidade entre conhecimento e responsabilidade, vai se estender nos 4 evangelhos e de formas distintas. Então, para nós fica muito inteligível essa realidade de que todos nós vamos precisar dar conta de tudo que nós recebemos. E os fariseus, que haviam sim recebido muito, porque, como o Geraldinho colocou, desde Abraão, Moisés, passando por muitos profetas, eles tiveram muito conhecimento religioso, essa hipocrisia deles certamente se tornaria um grande problema de consciência. E é por isso que Jesus, em determinado momento, olha para Jerusalém e diz, Jerusalém, Jerusalém, você que apedreja os profetas e que persegue aqueles que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus membros como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Depois de falar isso, Jesus fala da destruição de Jerusalém. Então, pessoal, certamente, aquele que não dá conta de receber muito vai ter que purgar, passando aí por algumas dores, por provas e expiações, para reequilibrar a própria consciência. Bom, gente, agora no item 12, no início, a gente vai fazer o primeiro parágrafo. Kardec vai comentar essas 2 passagens. E ele diz assim, essas máximas encontram sua aplicação principalmente no ensino dos espíritos. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, certamente é culpado. Todavia, além de o Evangelho que os contém, achar-se espalhado somente... Espelhado. Espalhado, é. Achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas quantas pessoas não o leem. E entre as que o leem, quantas não o compreendem? Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. Então, Kardec aqui vai comentar que esse conhecimento, atualmente, através da ação dos espíritos, né, da manifestação dos espíritos, em diversas reuniões, através da mediunidade, através do contato direto com os homens, em reuniões específicas, em mensagens, sejam elas escritas, faladas,
até mesmo desenhadas, pintadas, mensagens consoladoras que trazem a realidade da vida além do túmulo. E isso é uma constante dentro do movimento que nós chamamos de espiritismo cristão. Está dentro da prática espírita cristã, dentro do espiritismo praticado no dia a dia dos nossos centros, dos nossos grupos de estudo ou centros espíritas. E todos nós temos a capacidade de entrar em contato com essas verdades através da palavra dos bons espíritos. E isso nos coloca ainda mais em xeque, porque, novamente eu vou repetir, nós não podemos dizer que não temos o contato, o aviso da espiritualidade maior a respeito dos preceitos do Cristo. E toda vez que nós desprezamos esses instantes de comunhão com a espiritualidade, toda vez que nós estivermos ouvindo o esclarecimento evangélico e não tivermos prestando atenção nessas palavras para que elas tomem o nosso coração, tomem o nosso espírito de contrição, de resolução íntima para melhoria, de reforma interior, nós estaremos em falta. Todas as vezes que nós recusarmos compreender esses avisos da espiritualidade, resulta que as palavras de Jesus estarão sendo perdidas para os nossos ouvidos. E aqui Kardec coloca para a gente de uma forma muito realista o modo como muitas pessoas desprezam literalmente esses tesouros. Então, quantas pessoas têm Bíblia em casa, têm aplicativo da Bíblia, tem a literatura espírita, tem aí livro em PDF do Chico, tem muita coisa que já caiu em domínio público e é o que ele está falando aqui. Nem leem. E aí ele diz, muitas vezes para essas próprias pessoas que estão dentro das religiões ou das seitas cristãs, as palavras de Jesus são perdidas para a maioria deles. Porque há sim um desprezo. E muitas vezes, por parecer que é um discurso um pouco clichê, ou por parecer que as pessoas no fundo já conhecem, vai passando, a pessoa passa uma vida e ela não deu conta de compreender ou de entender, ou mesmo de ler a palavra de Jesus. E esse é um engano muito, muito profundo, pessoal, porque nós estamos longe, muito longe de compreender propriamente a palavra de Jesus. Nós temos que ler a palavra de Jesus todo dia, porque para dar conta de depreender algo que está tão distante dos nossos espíritos ainda, tão rebeldes, tão duros, tão dados ao materialismo, a gente vai precisar repetir essas leituras incessantemente. Então, esse desprezo com a palavra de Jesus, ou mesmo a gente pode dizer, esse desprezo com a literatura espírita, é uma marca muito profunda de espíritos medíocres que ainda estão em planetas de provas e expiações e, sem compreender propriamente, preferem o caminho da dor ao caminho do amor. E aí, mais uma vez, como Kardec diz, essa palavra, ela mesmo dentro das seitas, das religiões cristãs, ela passa sem leitura, sem valorização. Agora ele fala sobre o ensino dos espíritos. Ele diz, o ensino dos espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para pô-las ao alcance de todos, tem a particularidade de não ser circunscrito. É como eu disse, né? Hoje nós temos médiuns de várias categorias. Temos médiuns falantes ou psicofônicos que recebem mensagens pela voz, médiuns psicógrafos que recebem mensagens escritas, médiuns de pintura que recebem quadros, desenhos, médiuns de efeitos físicos que recebem mensagens através de voz direta, por exemplo, ou através de fenômenos físicos, médiuns de cura, que curam os corpos das pessoas doentes, médiuns videntes e clarividentes, ou audientes ou clareaudientes, que enxergam
conversam, escutam a voz dos Espíritos, transmitindo as suas mensagens. Então vejam, é por diversas formas que a mensagem de Jesus hoje atinge todos os corações que frequentam os nossos grupos espíritas cristãos. E isso tem uma razão de ser, que é novamente a vontade de Jesus que o seu ensino, a sua mensagem não seja circunscrita a nenhuma parte. E todos, prossegue Kardec, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, podem recebê-lo, já que os espíritos se comunicam por toda a parte. Então isso é muito importante, né? Os centros espíritas, os grupos espíritas têm que estar abertos a receber todos, porque não existe nenhum tipo de impedimento para que outras pessoas que não conhecem ainda o Espiritismo, ou que não conhecem ainda o cristianismo, possam entrar e participar dos nossos estudos, das nossas reuniões e ter os contato com os esclarecimentos dos Espíritos. Então, prossegue Kardec, nenhum dos que o recebam, diretamente ou por intermédio de outrem, pode alegar ignorância. Não pode desculpar-se nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele que, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para seu próximo, é muito mais culpado, porque tem mais meios de conhecer a verdade. Então, novamente, Kardec reforça a palavra de Jesus que, ao contato com as verdades espirituais, veiculadas através de médiuns e espíritos amigos, nenhum de nós, em nossos grupos espíritas cristãos, pode dizer que desconhece a verdade. E, mais uma vez, se esses ensinamentos que nos são trazidos em nossas reuniões de estudo ou mediúnicas, se eles não são aproveitados por nós para nós combatermos o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, a nossa soberba, se esses ensinamentos não nos impulsionam para a prática do amor, da caridade, da tolerância, da paz, então, novamente, nós estamos recaindo na culpabilidade espiritual preconizada por Jesus nessas duas passagens que foram lidas hoje. Pessoal, retornando a esse primeiro momento aqui do parágrafo, é nesse sentido aqui que nós devemos interpretar a passagem evangélica quando Jesus diz que o evangelho será pregado aos quatro cantos do mundo. É nesse sentido aqui, sem essa perspectiva de uma mensagem circunscrita a um credo, a uma seita, a uma religião. E aí, quando nós pensamos em mundo de regeneração e relacionando esse mundo de regeneração, relacionando transição planetária à mensagem do Cristo, nós precisamos ter a consciência de que é esse princípio mais profundo do amor cristão sendo vivido pelas pessoas, independentemente da teoria que dê conta disso, independentemente de chamar isso de cristianismo ou não, é nesse momento que nós, de fato, estaremos vivendo a mensagem do Cristo na Terra. Porque essa perspectiva de que supostamente uma religião dominaria o mundo inteiro, uma religião correta dominaria o mundo inteiro, ela não tem lastro no próprio cristianismo. Quando nós pensamos que no Oriente nós temos religiões que já falavam de reencarnação muito antes do Ocidente começar a dizer que reencarnação não existe, nós começamos a perceber que existem sim muitos enviados do próprio Cristo, de Jesus Cristo, que trouxeram verdades muito profundas e muito importantes para a redenção espiritual aqui no nosso planeta. Então, quando a gente pensa de o amor vencendo, o princípio cristão do amor, sem estar circunscrito a uma religião
religião, a um povo, a um país vencendo no mundo inteiro, vencendo no planeta inteiro, então o evangelho, independentemente do nome que a palavra do Cristo receba, estará sendo pregado nos 4 cantos da terra. É isso que, quando Kardec fala isso aqui, ele explica perfeitamente essa passagem que foi tão mal interpretada por outras religiões. A gente pode parar por aqui. Parar por aqui? E quando Kardec termina aqui nesse restante de parágrafo e traz pra gente essa perspectiva de pessoas que não aproveitam a mensagem de Jesus para se melhorar, que não dão conta de deixar de lado a vaidade, o egoísmo, o orgulho, mais uma vez ele retoma esse problema da hipocrisia que foi tão comum entre o povo judeu, entre os hebreus, e que Jesus atacou de uma forma tão veemente que incomodou tanto o Cristo e que acabou colocando o nosso Cristo tão amado naquela cruz do martírio, na cruz da ignomínia. Não adianta afirmar o evangelho de uma forma dogmática e não viver o evangelho de uma forma bastante realista na própria vida. Essa hipocrisia vai gerar certamente um problema de consciência de que todos nós vamos precisar dar conta no futuro. E aí, para terminar aqui, gente, o evangelho, esse momento tão importante da codificação, quando Kardec recebe a questão 642, eu comecei falando sobre isso, do desdobramento de Kardec, vendo cristãos sofrendo tanto. Kardec acorda desse desdobramento e quando ele acorda, ele de cara escreve a questão 642, em que os espíritos respondem Kardec, dizendo que todos nós devemos fazer o bem no limite das nossas forças. Então, para além de afirmações dogmáticas, a vida do cristão ela tem que ser pautada em serviço. E aí a afirmação de Emmanuel, amar é acima de tudo serviço ao próximo. E mesmo com uma perquisição dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, com olhos de honestidade, com o coração aberto, a gente percebe que essa é a proposta de Jesus, servir as pessoas que a gente pode servir. Bom, gente, então nós vamos interromper. Semana que vem a gente termina esse item 12 dos comentários de Allan Kardec sobre essa questão. Muitos os chamados, poucos os escolhidos, né? E muito será pedido a quem muito foi dado. E agora a gente vai ter aquele momento de oração, de prece, colocar as nossas águas para serem fluidificadas e pedir aos nossos guias espirituais que nos abençoem na hora da oração. Mestre adorado, Jesus querido, hoje, pensando no dia do trabalho, lembramo-nos que os espíritos superiores, em respondendo à questão de Allan Kardec, disseram que trabalho é toda ocupação útil. E é dentro desse pensamento iluminado que estamos pedindo as tuas bênçãos em favor de todos aqueles que na terra e no mundo espiritual se ocupam utilmente em colaborar com a extensão de tua palavra de amor e de sabedoria. Todos aqueles que se empregam no bem-fazer, na atividade salutar do trabalho digno, colaborando para o progresso, para as ciências, para as artes, para a religião, seja ela em que escola for, para a extensão de conhecimentos científicos e filosóficos nos domínios do macrocosmo até a infinidade do microcosmo, para a extensão dos conhecimentos ainda tateantes das potências da alma, do pensamento, da mente, da nossa capacidade de engendrar novos horizontes,
diante de nossos caminhos futuros. E ainda, uma vez mais, Senhor, todos aqueles que trabalham dentro de levantar o véu à verdade pura e simples da sobrevivência do espírito após a morte, dos vários planos de vida espiritual aqui na Terra e além dela, na pluralidade dos mundos habitados, nos universos sem fim, onde vige a sabedoria infinita de Deus e o amor divino. E assim, Senhor, fixando o nosso pensamento em milhões e milhões de almas abnegadas que intimoratamente trabalham contigo, estendendo mãos ativas no bem, espargindo conhecimento, iluminando almas, tocando os corações, nós estamos dando-vos graças, Senhor, pelo pão espiritual que nos dás como fruto desse trabalho divino. E te pedimos humildemente que nos ensine, Senhor, a partilhá-lo, a saber o valor do compartilhamento desses tesouros do pão da vida, da luz que nos alcança diante de teus ensinamentos imorredouros. E é por isso que te pedimos, Senhor, sê conosco, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, pessoal, então com essa prece muito emocionante do Geraldinho, a gente encerra o evangelho de hoje, tá bom? Até semana que vem. Tchau, pessoal.